Bom, vamos agora falar do Congresso de Viena, né? Mais um marco importante para o sistema internacional e que se deu por 1814 a 1815, né? Mas para entender o Congresso de Viena, devemos também traçar um panorama histórico do que acontecia no mundo nessa época. E era uma época que estava pautada aí pela Revolução Francesa, que era liderada pelo militar, o Napoleão Bonaparte, né? Mas bem antes disso, ainda já havia um certo equilíbrio de poder, um certo tipo de paz, de consensos, que aconteceu logo após ali a Guerra dos 30 Anos, com o Tratado de Westfália, mas então que foi por água abaixo com a chegada do Napoleão Bonaparte, que deu um golpe aí no sistema, depois de várias tentativas, obviamente, com a tal da Revolução Francesa, e no golpe de 18 de Brumário ele finalmente conseguiu, no dia 9 de novembro de 1799, conseguiu assumir o poder e foi aceito pela alta burguesia, e aí começou a era napoleônica, né? Que é cheia de seus legados também importantes, mas, por outro lado, também acabou que rompeu com aquele equilíbrio de poder que havia antes, porque ele se tornou, fez com que a França fosse hegemônica, né, no sistema novamente. E a França, assim, era um momento importante para o Napoleão, porque a França estava numa situação interna caótica, né? Estava loucaça do cogumelo, descompensada, coitada, tocando terror, desesperada, com várias guerras e conflitos internos também, porque nada é sempre bom para tudo. E aí então Napoleão, para tentar resolver essa bagunça, e acabou que aconteceu fazer outra bagunça pior também, né? E o Napoleão era meio louco, assim, ele saiu se declarando imperador. Na verdade, ele tinha um plano muito esperto, ele era muito safado mesmo, esperto, ele sabia que ele era bom e sabia que as pessoas gostavam dele. Né? E ele era totalmente contra o absolutismo dos reis, dos monarcas, ele queria destruir isso de toda forma, consolidando suas leis, as noções de liberdade, igualdade, de todos perante a lei, liberdade individual. E é por aí que ele conseguiu construir o que? Um código napoleônico, a promulgação do Código Civil, que inclusive até hoje é importantíssima aí para o contexto do direito no mundo, né? Ainda é muito utilizado ideais aí do Código Napoleônico. E lá ele falava sobre o que? A liberdade individual, incentivos à educação, Estado laico, direito à propriedade privada, institucionalização do casamento civil, a concessão de terras aos camponeses, a facilidade ao acesso a terras. Ele estimulou o desenvolvimento da indústria, criou o Banco da França, pontuou também a questão da política protecionista na França. Então fez muitas coisas boas, estava indo tudo muito bem, né? Até que também, inclusive nessa iniciativa de política protecionista, em 1806 ele decretou bloqueio continental e proibiu os europeus de fazerem comércio com a Inglaterra. Então a França, no caso, né, obviamente, tomaria o espaço econômico de produção e acabou que não deu conta da demanda, não conseguiu resolver isso, e por conta disso também muitos espanhóis mesmo, por exemplo, vieram parar aqui no Brasil. Para você ver como uma coisa leva a outra, né? Então, deu ruim aí, né? Não foi muito bom essa iniciativa, essa ideia aí do Napoleão. Mas, bom, ele tentou também conquistar a Espanha, a Inglaterra também, mas deu ruim. Nos dois lados deu ruim. Inclusive na Inglaterra lá foi na Batalha Naval e não deu certo, né? E aí, em 1812, ele tentou invadir também a Rússia, tentou acabar, mas deu ruim também, porque os russos tinham um método desgraçado que era da terra arrasada, uma tática infeliz, que eles faziam o quê? Eles destruíam as próprias terras para privar os inimigos de recursos, e assim eles morriam lá no frio, né, na falta de recursos. Enfim, e acabou que não foi bom para Napoleão Bonaparte. Quando ele voltou, ele foi exilado na ilha de Elba, né? E nesse período aí tinha a questão do Tratado de Paris, em 30 de maio de 1814, que era o que praticamente se tratava. Era uma das primeiras medidas do impacto do Congresso de Viena, foi tomada para quê? Para conceder o governo da França para Luís XVIII, irmão do rei Luís XVI, que havia sido guilhotinado durante a experiência revolucionária francesa,
né? Além disso, o governo francês também perdeu todos os territórios conquistados pelos seus exércitos e foi obrigado a pagar uma pesada indenização para as nações prejudicadas pelas invasões napoleônicas. Enquanto a dívida não fosse quitada, os exércitos absolutistas europeus continuariam na França, e assim ia ser até que essa dívida acabasse. E como uma fênix que nasce do nada, Napoleão Bonaparte, mesmo depois abdicado na ilha de Elba, consegue voltar ao infeliz, porque ele tinha uma capacidade de convencimento que era incrível. E assim, ele conseguiu convencer, não sei como, os carcerários lá da ilha de Elba, e conseguiu fugir, e voltou então para a França novamente, né, isso não está aqui no slide, mas ele conseguiu ainda governar por mais de 100 dias, e finalmente foi derrotado na Batalha de Waterloo de 18 de junho de 1815. Que era liderada aí pelo Duque de Wellington, né? E esse foi o fim do ato, a derrota final de Napoleão. Bom, então é aí que finalmente marca o fim da época napoleônica, que provocou mudanças políticas e econômicas em toda a Europa. E então os países vencedores, né, eles se sentiram a necessidade de sentarem, de selarem um tratado para restabelecer aquela paz que havia, né, antes na Europa, que eram os momentos de estabilidade, enfim, vividos naquela fase lá depois da Guerra dos 30 Anos, com o Tratado de Westfália e tal, de 1846, a partir dali. Então o interesse do Congresso de Viena era restabelecer aquela ordem. Bom, então quer dizer que então, o Congresso de Viena, ele surgiu logo então dos desdobramentos da derrota de Napoleão Bonaparte e tentava dissolver os impactos do liberalismo na América. Então aí os países responsáveis pela derrota do Napoleão Bonaparte resolvem se reunir nesse Congresso de Viena para redefinir os rumos da Europa. Até porque assim, aquele equilíbrio que havia desde 1846, 48, lá depois do Tratado de Westfália, então assim, havia sido rompido pelo Napoleão Bonaparte, e a tentativa é justamente essa, de redefinir. E esses países aí que derrotaram o Napoleão e que formavam o Congresso de Viena era o que? A Áustria, a Prússia, a Inglaterra, a Rússia e a França. Mas parece irônico, né, o fato da França também fazer parte do Congresso de Viena, mas não é por nada à toa também não, é questão estratégica de manter o inimigo perto. Brincadeira, não é isso não. Não, realmente era isso também. Mas também é uma questão de respeito, não era mais a mesma França de antes, né? O Napoleão Bonaparte já havia sido derrotado, então era a França o quê? Do Luís XVIII, né? Mas uma França respeitada como um Estado europeu, né? E que agora não era mais o Napoleão Bonaparte, era a França do Luís XVIII, entendeu? Já era outra França. Então o que você vai ver com o Congresso de Viena é uma restauração dos Bourbons na França, é uma restauração da monarquia. Aí por isso então, o herdeiro do trono, no caso o Luís XVIII, ele assume, né, a França, e o ministro que vai representar a França no Congresso de Viena é o ministro dos Negócios Estrangeiros, o Lord Charles Maurice de Talleyrand, né? Assim como de outros lugares também da Áustria, o príncipe Clemens Wenzel von Metternich, da Prússia, o príncipe Karl August von Hardenberg e chanceler Wilhelm von Humboldt. E o Reino Unido, que é lá no caso a Inglaterra, e secretário de Negócios Estrangeiros, o Visconde de Castelrouge. E da Rússia, o imperador Alexandre I. E o Congresso de Viena, ou seja, era onde? Na Áustria, né? Ou seja, a Áustria aí sendo como o principal país, do caso do principal integrante aí que estava preocupado com essa questão do sistema internacional, né? Então a gente enxerga o Congresso de Viena como que a reunião das forças conservadoras europeias para colocar um fim nas conquistas liberais napoleônicas e restabelecer o antigo regime que ele rompeu, né, com as suas ideias liberais e tal, e toda aquela questão da Revolução Francesa. É como se tentasse apagar o que aconteceu de 1789 até 1815, de tudo que Napoleão Bonaparte fez. Aí que a gente pergunta, então se no caso ia voltar para um modelo lá de mais conservador, o que a Inglaterra está fazendo no meio aí, se a Inglaterra é liberal, né?
Mas, obviamente, a Inglaterra não tinha muito o que dizer, porque todos os outros votaram para o regime anterior, inclusive a Áustria, a Prússia, a Rússia, até a França também, e a Inglaterra nada podia fazer em relação a isso. A não ser o quê? Participar do Congresso de Viena, justamente para poder saber o que está acontecendo, né, e evitar que algum tipo de mudança que seja decidido no Congresso de Viena venha afetar aí os seus interesses também. Então, justamente ela é forçada a participar, né, a ter que aceitar, né, e justamente participa para isso, para que os seus interesses não sejam comprometidos aí pelas determinações do Congresso de Viena e das definições dos outros países da Europa. Bom, aí o Congresso de Viena também, ele se consubstancia também de um sistema de congressos, né, que foram realizados aí na França, Áustria, em vários países em momentos diferentes. E um deles, no caso, que era o que aconteceu em Aix-la-Chapelle, na França, em 1818, foi um outro também que faz parte do Congresso de Viena, que é o Congresso de Aquisgrão, né? E bom, as potências que participaram foram as quatro principais: o Reino Unido, Áustria, Prússia e Rússia, que era o que para eles tentavam decidir a questão da retirada do exército de ocupação da França napoleônica, e também para discutir a natureza das modificações que seriam introduzidas em consequência das relações dos quatro poderes em relação uns com os outros e coletivamente com a França e tal. Então o Congresso foi parte da série de conferências do Congresso de Viena, né? O Congresso da Europa, o Concerto da Europa, que é a mesma coisa. Nesse congresso aí, de Aix-la-Chapelle, que é a mesma coisa que Congresso de Aquisgrão, né? Eles também conseguiram assim, meio que reduzir aquelas obrigações impostas pelo Tratado de Paris de 1815, que envolviam manter um exército aliado na França e outras reparações também. A ocupação foi formalmente encerrada na Conferência de 30 de setembro de 1818, até 30 de novembro foi a evacuação, estava totalmente completa, né? Então aí o representante francês Duc de Richelieu conseguiu que a França fosse admitida como um parceiro importante dos fóruns de discussão europeus e a posição da França como uma potência europeia, então restaurada. Bom, e em 1819 teve então também esse congresso aí de Carlsbad, né, que em alemão aí eu não sei como é que fala, mas enfim, foi deliberado então aí algumas conferências ministeriais que foram realizadas aí nesse período de 1819, de 6 até 31 de agosto de 1819, e eles tiveram assim, como medida principal controlar e reprimir as tendências liberais e nacionais no pós-napoleônico na Alemanha. Já o Congresso de Trumpeau, de 1820, que aconteceu na França, exatamente lá pelo período de 19 de novembro, com um protocolo, que foi assinado também nessa época, tinha por objetivo que discutir meios para reprimir a Revolução em Nápoles, que começou em julho de 1920. Então, era o que? Foi, na verdade, uma conferência da Santa Aliança que era para discutir esses propósitos. E aí, os seus representantes, ministros de Relações Exteriores, foram representar seus países, a Áustria, a Rússia, a Prússia também estava presente. E a ideia era justamente colocar em prática essa ação de conserto, né, contra os liberais neapolitanos. E assim, portanto, não enviou plenipotenciários, mas foi representada por Robert, seu embaixador em Viena. Na França também deu plenos poderes para seus representantes, mas sua política foi menos claramente definida. Assim, a partir do início da conferência, ficou claro que a divisão entre as potências orientais da Europa ocidental estava realmente crescendo e precisava ser contida. E esse congresso de Laibach, na Prússia, em 1821, também parte do chamado Concerto da Europa, o Congresso de Viena, enfim. Justamente tem tudo a ver, né? Concerto Europeu, tem tudo a ver com a questão de
realmente de consertar a Europa, que Napoleão Bonaparte deixou tudo doido. Enfim, a ideia era justamente essa, de discutir aí o peso, né, dos problemas causados pelo seu grande Napoleão. Tentar resolver os problemas internacionais após as guerras napoleônicas, era isso aí. E o Congresso de Verona, que aconteceu em Verona, em 20 de outubro de 1822, é mais é mais uma parte do conjunto de reuniões internacionais deliberativas realizada após a derrota da Napoleão Bonaparte, que se iniciou com o Congresso de Viena, que tinha instituído aí o Conselho da Europa como forma de encerrar as guerras napoleônicas. A Santa Aliança foi uma outra medida que envolvia esforços, só que dessa vez da Rússia, Prússia e Áustria, como uma forma de um pacto de natureza política e militar que visava defender as medidas adotadas no Congresso de Viena. Aí, nesse sentido, o exército formado a partir desse acordo tinha como função combater levantes liberais, como sempre, preservar a autoridade dos governos europeus sobre as suas colônias. Já a Inglaterra não aderiu às forças da Santa Aliança, e essa recusa se justificava no interesse britânico em manter relações comerciais próximas às nações americanas que tinham alçado sua independência. Por fim, a Santa Aliança acabou não alçando o êxito esperado por causa dos vários levantes liberais que tomaram o Velho Mundo no século XIX e a incapacidade de frear o processo emancipatório que tomava conta do continente americano. Então, a Santa Aliança teria nascido aí do misticismo de Alexandre I, o Czar da Rússia. Ele propõe então os outros príncipes cristãos reunidos em Viena a governar de seus países de acordo com os preceitos da justiça, caridade cristã e paz, e a formação de um bloco de potências cujas relações seriam reguladas pelas elevadas verdades presentes na doutrina do nosso Salvador. Bom, então com essas interferências aí do chanceler austríaco Metternich, a Santa Aliança foi apenas um instrumento da restauração monárquica e foi escolhido o nome da Santa Aliança para designar esse bloco militar que se estendeu até as revoluções europeias de 1848. O Alexandre I, ainda lá em 1815, né, ele oficializou aí propôs ao rei da Prússia um documento feito em nome da Santíssima Trindade para reunir as potências cristãs, ortodoxa, protestante, católica, todos, a preservar a Europa de tendências revolucionárias. A aliança aí foi formada entre o Império Austríaco, Grã-Bretanha, Reino da Prússia e Império Russo. É mais uma coligação. É uma coligação cujo objetivo essencial era manter a ordem decidida no conceito europeu, é sempre isso. Durante o Congresso de Viena, visava defender a resolução após as guerras napoleônicas, com a admissão da França em 1818, que depois tornou-se a quíntupla aliança, e a ideia era isso aí. Bom, então é isso. O Congresso de Viena então é considerado o ponto de partida que marca as modernas relações internacionais, opinião partilhada por especialistas de peso. Esse grande processo aí é chamado de concerto europeu, que é o concerto entre as nações, em uma tentativa de restaurar o antigo regime e deter o avanço do modelo liberal, que se configura justamente o oposto, uma sociedade industrial que consolidou o liberalismo. E aí a questão só para ressaltar que essa palavra aí, concerto, com C, derivada do verbo consertar, ao invés de concerto com S, ela não denota reparo ou emenda ou algo do tipo, e sim ela significa uma ordem mesmo, uma harmonia. Ela passa a ideia de concórdia entre as nações participantes, e isso que se chama concerto europeu, é uma concórdia, é um sistema de concórdia
né, de nações, de grandes nações. Pois bem, então, gente, bom dia. Ontem você viu que choveu, eu parei, não aguentei, estava muito tarde e eu acabei dormindo. Bom, mas voltando então aqui ao assunto, o Congresso de Viena. Então, o Congresso de Viena ela era pautada por alguns princípios que a gente vai ver agora. São o princípio que na verdade já vimos aí endossado em tudo que a gente acabou explicando, né? Que era o que? O princípio da legitimidade, da restauração, do equilíbrio, né? E fazendo-se entender esses três princípios foi que se determinou as divisões de territórios, que é o do Reino Unido que ficou com Cabo, Malta e Ceilão, Rússia ficou com a Finlândia, a região lá da Bessarábia, da Polônia, a Áustria ficou com os Balcãs e a Polônia, e a Prússia ficou com Westfália, Saxônia e Polônia. Mas vamos tentar entender um pouquinho, porque cada palavra dessa é como se tivesse ali uma formiguinha querendo morder a gente, entendeu? Como se mexesse ali numa casa de formiga, um formigueiro. Necessariamente a legitimidade não está pregada da forma como a gente pensa, né? Então tem muitas coisas estranhas aí que na verdade circulavam através dos interesses dessas grandes potências, né? Então não se enganem aí quando a gente fala de legitimidade, restauração e equilíbrio, que não é nada lindo assim como a gente está vendo, né? Desses princípios aí, a principal ideia, eu posso chamar de ideia básica aí de todas, é o princípio da legitimidade, né? Que foi um princípio aí levantado pelo Talleyrand, que é de onde? Da França, e ele determinou, ele colocou esse princípio de legitimidade no Congresso de Viena para o quê? Para uma forma de proteger a França contra as punições drásticas por parte de seus vencedores, como a gente já viu, né? Só que isso acabou sendo adotado por quem? Por Metternich. Metternich é o quê? É aquele lá, o príncipe Clemens Wenzel von Metternich de onde? Da Áustria, essa criatura. Então, acabou ficando aí, então, nas mãos dele, né? Adotado por ele. Como uma expressão de política geral de reação. Que merda que isso quer dizer, então? Que negócio de política geral de reação? O que é isso? Né? Isso quer dizer, então, que naqueles tempos pré-revolucionários, né, ele queria dizer o que com isso? Que deviam ser restauradas, né, e em todas aquelas dinastias reinantes da Europa, e que cada país devia readquirir essencialmente os territórios que possuía, lá em 1789. E foi com esse princípio da legitimidade que o quê? O Luís XVIII foi reconhecido como o soberano legítimo da França. E botou a governar a França de novo, a criatura de novo voltou, entendeu? O Papa, por exemplo, o Papa foi permitido que ele recuperasse o que? As suas possessões, não a possessão demoníaca, tá, gente? Não tem nada a ver com o filme do Exorcista, é com de posse mesmo, temporais na Itália. A Suíça, o que aconteceu com a Suíça, que é um lugar lindo, bonito, foi que restaurada de novo como uma confederação independente e uma neutralidade garantida pelas potências principais do sistema europeu aí, entendeu? E como a gente viu aí a Polônia, coitada, foi repartida, coitada, né? Que ela foi fundada por quê? Por Napoleão, ela foi repartida por quê? Ela foi abolida, né? E o país novamente passou a ser dividido de novo, coitada. Junta, divide. Agora foi dividido o quê? Pela Rússia, pela Áustria e pela Prússia. Ou parece no pizza que a gente compra para poder dividir na família, entendeu? Foi a Polônia, o caso da Polônia. Então a gente pode perceber mais ou menos uma coisa muito engraçada, que essa coisa da legitimidade, né? Que coisa linda da legitimidade. Isso, na verdade, gente, era um projeto muito cínico, mais cínico ainda que a Conferência de Versalhes, porque, né, acabava com a autodeterminação dos povos, né? Era uma doutrina que acabava com isso. Aliás, uma doutrina que fazia o quê? Tratava com a questão da autodeterminação dos povos. E isso causava o quê? É uma conveniência, é uma coisa de conveniência, de cobiça nacional, entendeu? Aí, ou seja, a partir daí já dá para se perceber que esse ideal não era muito bem lá lembrado, não, uma coisa meio esquecida, né? É só uma coisa bonita para florear mesmo. Então, como o outro princípio também, que é o princípio da restauração, deixa eu ver aqui no slide. Princípio da restauração, questão do princípio da restauração, né? Olha que lindo. Então, assim, ele já estavam, os príncipes de Viena, né? Aí desse congresso de Viena, estavam longe ainda de completar essa restauração,
Porque, assim, depois de Napoleão, meu filho, que como tocou terror nesse lugar, que todo mundo aí ficou encantado com essa coisa, tipo Lula no Brasil, tá entendendo? Tipo assim, uma coisa tipo o quê? Getúlio Vargas no Brasil, do populismo. Então todo mundo, assim, as ideias liberais, só que em contexto diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o que Napoleão fez? Ele incutiu na população, nas pessoas ali, ok, os ideais liberais, ficou muito impregnado, entendeu? Então é muito complicado a gente restaurar tudo isso, além das repartições, de toda aquela divisão, tudo que aconteceu, que o Napoleão construiu para restaurar tudo, né, para formar de novo um antigo mapa da Europa, né? Era muito difícil, então ele estava muito longe ainda desses príncipes conseguir aí essa restauração, entendeu? Mas mesmo assim já está começando o quê? A diluir. Diluir o quê? O princípio de legitimidade, né? Nesse tal aí, desse estranho, curioso, estranho, maluco aí, sistema de compensação, né? Então, quer dizer que o propósito, a gente está vendo que no estudo a gente fala uma coisa, mas na verdade a gente olha interpretando, vocês vão interpretar comigo aí. Então, o propósito real desse negócio aí não era nada desse negócio aí que a gente está vendo aí, de legitimidade de restauração, não, entendeu? Quer dizer, de restauração, de certo modo, sim, mas pelos interesses dessas grandes potências. Então, o propósito real, na verdade, desse sistema aí, né, todo, era o quê? Dar a algumas das potências maiores, né? Assim, o poder de poder satisfazer a sua vontade, entendeu? Seus desejos, sua fome, por quê? Poder, terra, né? Então isso aí vai explicar a questão dessa divisão de território que a gente está vendo aí, entendeu? Como tá ali de bonito, repartido aí, tá parecendo que tá tudo bonito, né? Mas não foi bem assim, não. Vamos lá entender esse negócio dessa história aí. Como é que ficou então essa questão? A Inglaterra, né? Lá, o Reino Unido, o que é que ficou? Um dos exemplos aí no caso, ela conseguiu o quê? Conservar os valiosos territórios que ela tinha, né? Que ela tomou de onde? Dos holandeses, bem antes, né? E dos franceses também. Então ela conseguiu o quê? Conservar esses territórios. Isso foi bom para ela. Aí o que a África, a África do Sul, coitada também, o que era uma presa, né? O que ficou a parte da Guiana na América Meridional e a ilha de Ceilão, tudo isso aí ficou o quê? Ficou com a Malta, né? Ficou o quê? Com o Reino Unido, ficou o quê? Com a Inglaterra, que a gente conhece hoje de Inglaterra, que ficou com o Reino Unido. Aí o que fez então para poder compensar, né, que é o sistema de compensação, o que fez para compensar os holandeses, né, a perda de tão grande parte de seu império, né? Tomaram o quê? Tomaram-se medidas para transferir à Holanda as províncias austríacas dos Países Baixos. Ou seja, onde é que é os Países Baixos? Que já veio a Bélgica, né? Então, com isso que implicou um sacrifício para a Áustria, né? Os Habsburgos foram recompensados com um extenso pedaço de terra da Itália, coitada. E aí foi anexando o que? A República de Veneza, o Milão. Aí foi colocando além disso o quê? Membro, o que eles fizeram com isso aí? Botaram os membros de sua família. É o nepotismo, gente, que tá vendo aí. Botando o quê? Sua família, membro de sua família nos tronos da Toscana, que não é a linguiça toscana, né? Os tronos de quê? De Parma, de Módena, né? Então, quem saía lucrando com esse negócio toda, essa coisa toda aí, foi o que? A Áustria. Justamente ela que mentalizou toda a questão do Congresso de Viena, que ela foi, mentalizou toda a questão, não, desculpa, que ela que foi assim, a mais interessada na questão do Congresso de Viena. Então, ela saiu a mais lucrada aí dessa coisa aí toda, entendeu? Porque com a formação de um império compacto, né? Ocupava uma posição dominante na Europa Central. Isso tudo foi bom para ela. E por que a Rússia saiu com essas partes aí também? Claro, né, gente? Porque, como a gente viu aí, foi que a Rússia foi ela grande, importante, né? Na participação da derrota de Napoleão, do infeliz do diabo que eles queriam tirar. Então, a Rússia foi muito importante. Então, ela também participou dessa finalidade de recompensação, entendeu? Aí, o que ela ficou, então? Ficou com o quê? Com a Finlândia. Então, até uma amiga lá na Finlândia que morava, não sabia dessa história, não. Ficou com também é o quê? A tomada da Suécia também, né? Foi indenizada também com a aquisição da Noruega, a tomada da Dinamarca. Então, assim, vamos tentar entender uma coisa. Tudo isso aí, na verdade, é o quê? Um grande arranjo, né? É um grande arranjo de quê? De coisa linda, não. De legitimidade, de restauração, não. De um total desrespeito,
aos interesses dos povos que estavam envolvidos nessa questão toda. Porque como é que fica as pessoas? Ah, eu sou agora eu pertenço ao que? A Áustria, não, agora eu pertenço à Holanda, não, agora eu pertenço... Quer dizer, uma grande bagunça isso aí, se a pessoa não saber da sua nacionalidade direito. Quer dizer, a pessoa não podia nem ter o quê? Um registro de nascimento decente nessa época, né? Então, assim, eles também não tiveram nenhuma consideração qualquer, por exemplo, com os interesses dos noruegueses, transferindo eles o que para a soberania da Suécia, né? Como no caso que a gente vai ver depois no Acordo de Versalhes de 1919. Então esses crimes é o quê? Crimes de quê? Crime contra o quê? Contra nacionalidades, né? E isso ia dar merda depois, ia dar ruim depois, porque isso já estava preparando aí um terreno, um engodo aí feio, um negócio estranho de desenvolver o quê? Um conflito rancoroso lá no futuro que a gente vai ver depois, que a guerra nunca para. Sempre vai ter guerra no mundo, entendeu? Aí, enfim, né? Um dos principais objetivos do Metternich aí da Áustria, né? E outros também que faziam parte aí também dessa coisa toda aí, desse acordo de Viena, né? Era a questão também de permanecer o status quo, né? O status deles aí, tal, de interesse e tal. Aí o que eles fizeram com isso aí? Para não perder o status quo, eles criaram a quádrupla aliança na Inglaterra, na Áustria, na Prússia e Rússia. Então são esses quatro aí: Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia. IAPR, entendeu? PRI, não é a PRI, a prova que a gente vai fazer agora na UDF. Então, Inglaterra, olha, dá até PRI aí, PRIA, né? Prússia, Rússia, Inglaterra e Áustria. E esse tal de quádrupla aliança foi o quê? Mais um instrumento para manter o acordo anterior intacto, né? Sem mudanças ruins para eles. E aí, depois, lá na frente também entra a França também, nessa orgia aí, aí, entendeu? Aí formam que é a quíntupla aliança, e assim vai. Na verdade, não tem sextupla aliança, não, só até quíntupla aliança mesmo. Que é o quê? Em 1918 entra a França também, mas não tá falando no livro, então isso não vai cair na prova, entendeu? Espero que não. Aí o que a gente vê? Um monte de nome aí parecido: Quádrupla Aliança, Santa Aliança, Sistema Europeu, Concerto Europeu, Congresso de Viena, isso aí é tudo a mesma coisa, gente. Lógico que eles não batizaram assim, né? A história depois que foi chamar tudo isso aí de conceito europeu. Então essa aliança toda aí que foi formada aí, ela é denominada hoje concerto europeu. Porque, como eu falei, o quê? Não é de consertar a Europa, é de concórdias, né? É um grande concerto, ou seja, um grande concórdia das grandes potências, né? Que elas se comprometiam o quê? A cooperar na supressão de quaisquer distúrbios decorrentes de tentativas dos povos, dos povos, né, para depor os seus governos legítimos, que eles legitimaram, né? Ou então, por exemplo, como mudar as fronteiras internacionais. Então, assim, no espírito aí, né, dos liberais e nacionalistas da época, a quíntupla aliança, né, era muitas vezes até confundida com outra combinação, para você ver que não era uma coisa assim, né? Não tinha como eles batizarem tudo dessa forma. Mas a história quer fazer isso, eles não sabiam. Então, assim, era confundido naquela época com outra combinação também nascida de acordo com Viena. Então, aí o que é o quê? Que eu tô querendo falar o quê? Confundia com o quê? Com a Santa Aliança, né? Confundia muito com a Santa Aliança, que é um produto do quê? Do idealismo sentimental do czar Alexandre I, como já viu, né? Com aquela questão da coisa cristã, né? Da restauração, da colonização que a gente já viu. Aí o que Alexandre I queria com essa santa... O mundo já está dizendo tudo, gente. Santa Aliança, quer dizer. Coisa cristã, coisa de quê? Coisa de divindade, né? Então, assim, lá o Alexandre ele propôs o quê? Que os monarcas da Europa tomassem como seu único guia os preceitos de justiça, caridade cristã e paz. Que se baseassem o quê? Nas relações internacionais, que isso que fosse basear as relações internacionais a partir disso aí, bem assim como o tratamento dos seus súditos, de sublimação, né? Das sublimes verdades ensinadas pela santa religião, nosso Salvador Jesus Cristo, e assim vai. Mas nenhum dos seus reais colegas o tomou a sério, assim, ele não foi muito lá, não foi muito com a cara deles com essas coisas, o verso todo não, entendeu? Embora muitos tivessem assinado o ajuste proposto por ele,
né, desse ajuste tudo da questão da Santa Aliança, do Alexandre I, tendiam a considerar aquilo tudo como um palavreado muito místico, muito cheio de flu-flu-flu, de coisinha. Então, o fato, na verdade, é que a Santa Aliança nunca passou de uma série de votos piedosos, né, de piedade, assim, por ele mesmo, entendeu? Então, a verdadeira arma garantidora do triunfo da reação não foi a Santa Aliança, na verdade, foi o quê? O concerto europeu no todo, entendeu? Bom, enfim, então assim, os objetivos dessa quíntupla aliança, né, que é a mesma coisa do conceito europeu, quando entra a França lá em 1918, foram o quê? Conseguir principalmente fazer o quê? Uma série de congressos internacionais que se reuniram entre 1918, como a gente está vendo as datas aqui no slide, e 1922, e ao todo foram esses quatro sistemas aí de congressos, que é o que eu já falei agora, do Aix-la-Chapelle em 1918, do Tropal em 1820, do Laibach em 1921 e o que teve em Verona, e na Itália também em 1922. E são os principais, entendeu? São os principais congressos que aconteceram, né? Mas você vê que assim, no primeiro, né, do Aix-la-Chapelle, ainda tinha um caráter muito o quê? Daquela questão lá do Tratado de Paris, né? Era mais aquela questão ainda do Tratado de Paris, ou seja, ainda muito insípido, muito iniciante ainda, mas foi nesse segundo, se a gente for analisar as coisas que tiveram discussão no segundo, que foi revelar o quê? Descaradamente, inclusive, assim, né? O caráter principal dessa aliança, desse concerto, né? Que era justamente o quê? Firmar o quê? Uma destruição mesmo de repressar, né? O quê? Através da força das armas, né? Qualquer revolta que fosse capaz de ameaçar a estabilidade da Europa. Então era isso, inclusive mesmo que seja do seu próprio povo, com suas ideias liberais. Então essa política de intervenção chegou a ser posta em prática em duas ocasiões diferentes, né? Que foi que após uma insurreição no Reino das Duas Sicílias, né, em que o monarca Bourbon, Fernando I, foi obrigado a jurar fidelidade a uma constituição liberal, e Metternich convocou o Congresso de Laibach em 1822. E aí sim, é muita história dessa questão desses congressos aí, entendeu? Depois a gente vai voltar nesse congresso novo, porque tem muita coisa interessante nesses congressos. Então a parte triste de tudo isso, gente, que um monte de gente apaixonada aí pelos ideais liberais. Tava vendo tão lindo lá quando Napoleão Bonaparte participou com essas ideias liberais, nacionalistas e tudo e tal, de acabar com o absolutismo, com a monarquia. Foi o que aconteceu aqui com eles, depois desse conceito europeu. Tudo morto, gente. Morreu tudo, entendeu? É o que era praticamente a ditadura do Brasil aqui, gente. Todo mundo morreu. Mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Na Alemanha mesmo, os estudantes das universidades lá, eles se organizavam em sociedades secretas e participavam de agitações, de coisas tudo assim, contra os regimes, esses regimes odiosos. E o que aconteceu com eles? Morriam também. Então esse sistema todo aí lá que deu ideia lá pelo Metternich, né, essa coisa toda aí, começou a ir por água abaixo, gente. Muita guerra, muito sangue, muita coisa. E não teve só esses contextos que a gente está vendo aí, não. Porque a gente está falando só de tratados. Mas tem muito fato aí que está aí obtido aí dentro dessa questão toda, entendeu? Que foi acabando o quê? Foi ficando fraco essa questão aí dessa aliança, né? Tanto que, tempos depois, em 1830, a Inglaterra foi retirada da Quíntupla Aliança, né? Então, assim, os ingleses eles já tinham recusado participar do plano de Metternich para abafar essa revolução toda da Espanha, e aí essa coisa foi chegando nesse ponto aí, entendeu? Isso não quer dizer que os ingleses, daquela época, fossem mais liberais. Hoje eles são muito liberais, eles já tinham uma inclinação para a questão do liberalismo, como a gente já viu antes da Inglaterra, né? Mas não era só por causa disso, não era bem por causa disso assim, não, né? Mas também porque pela questão da Revolução Industrial, que foi forçando aos poucos a Inglaterra a procurar o quê? Novos mercados para seus produtos manufaturados. Então ela não podia ficar próxima de um tipo de política exterior. E a exterior porque que ao longo da história, né? Ao longo da história, não somente nesse governo, então ao longo da história da política exterior dessas relações internacionais, desses sistemas aí, elas procuravam que hostilizar outras nações, né? E isso para a Inglaterra já era ruim, porque isso prejudicava as suas relações comerciais com essas outras, né,
elas queriam o quê? Lucro, né? E não estava sendo bom para a Inglaterra essa coisa da briga toda da hostilidade aí, não. Até porque ela tinha o quê? Ela tinha desenvolvido um comércio lucrativo com os países da América Central e do Sul, né? E isso havia um pouco assim, estavam um pouco libertadas já de algum modo dessa submissão à Espanha, né? E isso não seria muito bom, agradável para ela, para os seus domínios aí de mercado, entendeu? Então, por causa disso aí, ela teve que ser o quê? Obrigada a desligar-se da Quintuple Aliança. A Inglaterra é foda, entendeu? A Inglaterra que manda nessa porra aí. A Inglaterra, ela é esperta, ela saiu desse negócio da Quintuple Aliança. Ela falou, que besteira isso aqui, cara. Não quero ganhar dinheiro, eu tenho que ficar aqui obedecendo esses caras aqui. Eu vou sair dessa porra aqui, entendeu? Quero ganhar dinheiro. Ela fez o que ela fez. Aí o negócio já começou a arruinar, já começou a não dar certo. Começou o quê? A Rússia. A Rússia já viu essa situação toda aí do conceito da Europa, né? Enfraquecendo esses laços aí. A Inglaterra já saiu, falou, ô, a Inglaterra já saiu. Aí a Rússia começou a pensar o quê? Já vou começar com ambição aqui. Aí vou começar a ameaçar o quê? Esse sistema todo aí. Já vou fazer o quê? Vou tomar o quê? Eu vou tentar entrar nessa questão aí, né? Eles estavam só aguardando já um tempão, assim, essa coisa toda fosse acabando para poder ser uma oportunidade para eles também, né? De eles fazerem aí um império, qualquer coisa assim. E aí a Rússia, né? Muito encorajada aí pela Inglaterra e pela França, ela desferiu um golpe poderoso no sistema de estagnação política que Metternich se esforçava por manter, né? E para todos os fins práticos, o Império dos Cesares deixara de pertencer à Quintuple Aliança também. A esse sistema todo de Metternich, né, foi ainda mais enfraquecido pela série de revoluções que aconteceu aqui na Europa Ocidental em 1830. A primeira delas foi a Revolução de Julho na França, e aí o que aconteceu o quê? Resultou na queda de Carlos X, e aí vai um monte de situação assim, aos pouquinhos, gente, não é coisa assim de uma hora para outra. Aos pouquinhos foi acabando essa coisa aí, entendeu? Já não foi dando certo por causa disso aí, o quê? De desfazer essa aliança, entendeu? Mas ainda bem que o quê? Que isso é nada desses detalhes tudo aí, que são muitos conflitos que foram acontecendo depois disso aí, desse enfraquecimento do conceito europeu, e que não vai ser cobrado na nossa prova que a gente vai fazer dia 20 agora, entendeu? Então, assim, vamos passar por cima dessa parte aí. Bom, então aí o Congresso de Viena deixou alguns sucessos, alguns casos de sucesso aí, que foi a Pax Britânica, né? A Segunda Revolução Industrial, a expansão do poder europeu no mundo. E de fracasso deixou que saldo? As revoluções liberais, obviamente, que aconteceram aqui em 1820, 1830, 1840, que é o que inclusive justificava aqueles congressos que foram montados, né, justamente para represar essas forças de revoluções. Isso só piorou, na verdade, então, as revoluções liberais. Fruto dessas revoluções também, como o fracasso do Congresso de Viena, foi que a unificação alemã e italiana. Começou-se aí também uma discussão da questão armamentista, né? A da corrida armamentista, e houve também uma evolução de uma guerra sistêmica, né? Que foi se dando aí ao longo do tempo, ao longo do período que estava aí pautado as questões, né? Dos ideais aí de princípios do Congresso de Viena, toda essa questão aí toda, que começou com quem? Com Napoleão Bonaparte, entendeu? E é isso aí que dá, a história acaba aí. Quer dizer, não acaba aí não, continua em próximos capítulos. Bom, então vamos revisar então esse sistema de congressos aí então, né, que é o mais importante. Que era o quê? Tinham como principais objetivos aí o quê? A conter as revoltas liberais, né, na Europa. Como já vimos várias vezes. Então o congresso de Aix-la-Chapelle, que eu não sei se é Aix-la-Chapelle, mas que também pode ser chamado de Aquisgrán, que ocorreu em 1818, tinha como objetivo, bem prático assim, o que? A evacuação das tropas estrangeiras que ocuparam a França, né? A França que inclusive foi que deu ideia desse negócio aí, desse congresso. A admissão da França na Liga Monárquica, foi então aí, em 1818, que já vimos várias vezes, que formou que a Quíntupla Aliança, que era agora entre França, Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra. E então a renovação da política da intervenção onde ocorressem revoltas, né? Aí agora depois também tem a Conferência de Carlsbad, de 1819,
que o quê? A Áustria. A Áustria ela convoca uma reunião de príncipes alemães em Karlsbad, que é na Boêmia, né? Visando o quê? Diretamente a agitação estudantil nas universidades. Aí ficou estabelecido o quê? A proibição da associação de estudantes, a espionagem política a estudantes e professores, a censura à imprensa, é praticamente uma ditadura. A criação de comissão para investigar complôs contra o governo e tudo isso aí, a gente viu o que é que deu, né? Deu o quê? Mais revolta, mais revolução, né? Porque mexer com estudante não é brincadeira, estudante que é perigo. Mexer com estudante é uma coisa que não é muito bom, entendeu? Aí vem a Conferência de Viena de 1820, também o quê? Sugeria aos Estados-membros da Confederação Germânica a supressão, já falamos disso, das liberdades até então concedidas e desconselhava também o que? A manutenção de constituições que porventura pudessem ter sido promulgadas. Aí acontece o quê? Revoltas liberais na Espanha, né? Revoltas liberais na Itália também, revoltas liberais em Portugal. Aí depois de você vê o quê? O Congresso de Trupô, que é nessa mesma contexto, nessa mesma época aí, que foi em 1820, que é o quê? Por questão das revoltas da Espanha e da Itália, que provocou a reunião do Congresso de Trupô. Então, o Trupô tem a ver com essas revoluções que aconteceram na Espanha e na Itália, que a política de intervencionismo, então, foi explicitamente formulada de novo. Nessa ocasião, né, o representante britânico, ele retira a Inglaterra da quíntupla aliança, como já vimos, especificando o direito de autodeterminação e não intervenção nos assuntos internos dos estados. Então a Inglaterra falou assim, então eu não vou participar, então ninguém pode intervir no meu assunto interno aqui, entendeu? E ela saiu. Aí vem o quê? Em Congresso de Laibach, em 1821, esse congresso que formaliza a intervenção na Itália, né? Olha, vamos atacar a Itália agora, vamos o quê? Vamos assinar aqui, podemos atacar a Itália? Podemos. Aí foram atacar a Itália. Contou com a presença de quê? Do rei Ferdinando I, que não é do vai que cola. Aí do reino das duas Sicílias também, que é do reino das duas Sicílias, que se comprometia com o quê? Suspender a Constituição, a que fora obrigado a jurar obediência antes, caso ele fosse restaurado com plenos poderes. Aí, um exército austríaco penetrou no reino das duas Sicílias, o exército, ou seja, né, o exército austríaco todo penetrou as duas Sicílias, né, e derrotou o quê? Os liberais. Também foi reprimida uma revolta liberal no reino sardo-piemontês. Meu Deus, o que essas pessoas inventam os nomes? Sardo-piemontês. Em seguida foi instaurada uma dura repressão aos liberais na Itália. Então a Itália relevou dura. Aí, dentre os presos, destacava-se quem? Silvio Pellico, que posteriormente publicou uns livros aí e tal, e aí vai. Aí o Congresso de Viena, para poder encerrar esse número de congressos, ela foi para o quê? Para formalizar a intervenção na Espanha. Então esses congressos eram mais ou menos para isso. Vamos atacar a Itália, vamos. Então só lembrando aqui, ó, em 1921 foi o quê? Atacar a Itália, formalizou o quê? O Congresso de Laibach. Aí, depois foi em 1922, no ano seguinte, o quê? Agora vamos atacar a Espanha, né? Vamos formalizar, vamos aonde? Vamos fazer um congresso, aonde? Verona, na Itália. Então vamos lá. Aí foi na própria Itália, eles fizeram no ano seguinte o quê? O Congresso de Verona. Aí, nessa ocasião, o czar Alexandre I defendeu a formação de um exército composto por soldados das potências europeias para restaurar o domínio espanhol, né, já que agora era para restaurar o domínio, a Espanha, né, para eles, sobre as antigas colônias espanholas na América, que recentemente haviam conquistado sua independência. Né? Então, um exército francês, conhecido com os 100 mil filhos de São Luís, eles invadem a Espanha, derrota os liberais facilmente. Aí nessa ocasião os representantes britânicos, o representante britânico George Kennan, ele protesta contra a intervenção da Espanha e contra a pretendida intervenção nas ex-colônias espanholas também. Para a Inglaterra interessava o quê? A independência das colônias da América Espanhola, pois, entre outros aspectos,
Isso significava um aumento do mercado consumidor para seus produtos industrializados também. Então a Inglaterra é o quê? Só quer saber de lucro, entendeu? Independente dessa questão de briga toda aí. Mas então é isso aí. Bom, eu acho que isso aqui encerra mais ou menos os slides, né? E vamos agora para próximo slide, próximo vídeo áudio. Ordem de Versalhes. Puta meu, aí vai ser mais trabalhoso também. Meu Deus do céu. É isso aí.